Você já parou para pensar quais são os lugares mais lindos do mundo? Nosso planeta está cheio de cenários que parecem ter saído de um sonho, desde praias paradisíacas até cidades históricas esculpidas na pedra. No vídeo de hoje, eu vou te levar para uma verdadeira viagem sem sair de casa, explorando os 10 lugares mais impressionantes e deslumbrantes da Terra. Tenho certeza que o último da lista vai te surpreender. Então já se prepara, aumenta o volume e vem comigo nessa jornada inesquecível. Top 10. Santorini, um dos lugares mais mágicos do planeta. Se você já sonhou em se perder entre ruelas brancas que parecem saídas de um conto de fadas, com o azul do mar Egeu como pano de fundo, prepare-se para se apaixonar. Santorini não é apenas mais uma ilha grega, é uma obra de arte natural que parece ter sido pintada pelos deuses. Imaginem só, casinhas brancas como neve, perfeitamente alinhadas nas encostas de um vulcão adormecido, suas cúpulas azuis refletindo o céu Mediterrâneo como espelhos celestiais. E falando em céu, preciso dedicar um momento especial para contar sobre o pôr do sol em Oia. Sabe aquelas fotos que parecem editadas de tão perfeitas? Em Oia, elas são reais. O sol mergulha no horizonte pintando o céu com tons de laranja, rosa e violeta, criando um espetáculo que faz até os mais céticos acreditarem em magia. Mas Santorini não é só paisagem. É uma experiência completa para todos os sentidos. As praias daqui são únicas no mundo, com areias vulcânicas em tons de vermelho e preto que contam a história geológica da ilha. Já imaginou tomar um banho de mar em uma praia que se formou há milhares de anos por uma explosão vulcânica? E a gastronomia? Ah, prepare seu paladar. Os produtos locais têm um sabor especial por causa do solo vulcânico. Os tomates cherry de Santorini são famosos mundialmente pela doçura única. O fava, purê de grão de bico local, o peixe fresco grelhado e os vinhos produzidos nas vinícolas da ilha vão te fazer querer morar aqui para sempre. Para os amantes da história, cada pedra em Santorini conta uma história milenar. A antiga cidade de Akrotiri, soterrada por uma erupção vulcânica, há mais de 3.600 anos, é nossa própria Pompeia grega. As escavações revelam afrescos, cerâmicas e estruturas que nos transportam direto para a antiga civilização minoica. Andando pelas ruelas de Fira, a capital, você vai encontrar pequenas lojas de artesanato local, joalherias com designs únicos e restaurantes com varandas que parecem flutuar sobre o mar. E não se assuste se cruzar com alguns simpáticos burrinhos pelo caminho. Eles são parte do charme local e ainda hoje ajudam no transporte de mercadorias pelas escadarias íngremes. Para os românticos de plantão, Santorini é praticamente sinônimo de lua de mel. Não é à toa que é um dos destinos mais procurados por casais do mundo todo. Imagina acordar em um hotel caverna tradicional, abrir sua janela e ter à sua frente a caldera, a laguna vulcânica, com suas águas azul turquesa refletindo o céu. E por falar em hospedagem, os hotéis aqui são verdadeiras obras de arte. Muitos foram construídos aproveitando as antigas cavernas dos penhascos, transformando-as em suítes luxuosas com piscinas de borda infinita que parecem se fundir com o mar lá embaixo. Não podemos esquecer das igrejas ortodoxas gregas, com suas cúpulas azuis que se tornaram símbolo da ilha. São mais de 600 espalhadas por Santorini, cada uma com sua história única e uma arquitetura que harmoniza perfeitamente com a paisagem. Para quem gosta de aventura, que tal um passeio de barco até o vulcão ainda ativo no centro da caldera? Você pode caminhar até a cratera e sentir o calor que ainda emana do solo. Depois, mergulhe nas águas termais naturais, uma experiência única que só Santorini pode proporcionar. O melhor momento para visitar? Bem, Santorini é linda o ano todo, mas entre maio e outubro você encontra o clima perfeito para aproveitar as praias e os passeios ao ar livre. Setembro é especialmente mágico, com temperaturas agradáveis e menos turistas. Se você está planejando sua viagem, uma dica valiosa: reserve com antecedência. Os melhores hotéis e restaurantes costumam lotar rapidamente, especialmente durante a alta temporada. E não deixe de experimentar um jantar à luz de velas em um dos restaurantes com vista para a caldera. Vai ser uma das refeições mais memoráveis da sua vida. Santorini é mais que um destino. É um sonho que se torna realidade. É onde a natureza,
A história e a arquitetura se encontram para criar algo verdadeiramente único e mágico. Se você ainda não colocou esta ilha na sua lista de destinos dos sonhos, está na hora de repensar. Em novo lugar, se você já sonhou em acordar num paraíso tropical, com águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego, esse vídeo é para você. Imagina só abrir a janela do seu quarto e dar de cara com um mar em tons de azul turquesa tão intenso que parece até irreal. Pois é exatamente isso que Bora Bora oferece. Não é à toa que esse lugar ganhou o apelido de Pérola do Pacífico. Sabe aquelas fotos de bangalôs sobre o mar que você vê nas redes sociais? Então, eles existem de verdade e são ainda mais impressionantes ao vivo. O mais legal é que muitos deles têm um pedaço do piso em vidro, permitindo que você observe os peixes nadando bem debaixo dos seus pés. É como ter um aquário particular no seu quarto. Mas Bora Bora vai muito além dos bangalôs luxuosos. A ilha é cercada por uma lagoa espetacular, protegida por um recife de coral que forma uma barreira natural. Isso cria um ambiente perfeito para mergulhos, seja com snorkel ou cilindro. Imagine nadar ao lado de arraias, tubarões-limão amigáveis e milhares de peixes tropicais coloridos. Para os amantes da natureza, a ilha oferece trilhas incríveis que levam ao topo do Monte Otemano, um vulcão extinto que se ergue majestosamente no centro da ilha. Dali de cima, a vista panorâmica é simplesmente indescritível. Você consegue ver toda a lagoa, os bangalôs e o oceano infinito se encontrando com o horizonte. E falando em experiências únicas, não dá para deixar de mencionar os passeios de barco ao pôr do sol. Ver o céu se tingindo de laranja, rosa e roxo, enquanto você navega pelas águas calmas da lagoa, é algo que fica guardado na memória para sempre. Muitos restaurantes locais oferecem jantares românticos na praia, com cardápios que misturam a sofisticação da culinária francesa com sabores polinésios. A cultura local também é fascinante. Os habitantes de Bora Bora mantêm vivas suas tradições ancestrais, como as danças típicas, a música e o artesanato. Você pode participar de workshops para aprender a fazer coroas de flores, conhecer a história da produção de pérolas negras, uma das principais atividades econômicas da região, e experimentar pratos típicos como o poisson cru, um ceviche local preparado com leite de coco fresco. O clima é tropical o ano todo, com temperaturas médias entre 25 e 30 graus. A melhor época para visitar é entre maio e outubro, quando chove menos e o clima está mais estável. Mas mesmo na temporada de chuvas entre novembro e abril, os aguaceiros costumam ser rápidos e logo o sol volta a brilhar. Para chegar até lá, você precisa primeiro voar até Papeete, capital do Tahiti, e depois pegar um voo doméstico de aproximadamente 45 minutos até Bora Bora. Sim, é uma viagem longa, mas garanto que cada minuto vale a pena. Vale lembrar que Bora Bora não é um destino dos mais econômicos, mas existem opções de hospedagem para diferentes orçamentos. Além dos famosos bangalôs sobre o mar, você encontra pousadas charmosas e hotéis boutique na ilha principal. Se você está planejando uma lua de mel, uma celebração especial ou simplesmente quer realizar o sonho de conhecer um dos lugares mais paradisíacos do mundo, Bora Bora deve estar no topo da sua lista. E aí, ficou com vontade de fazer as malas? Conta aqui nos comentários se Bora Bora está nos seus planos de viagem. Em 8º lugar, você já sonhou em visitar um lugar que parece ter saído direto de um conto de fadas? Ou melhor ainda, de outro planeta? Bem, hoje vou te levar para conhecer a Capadócia, uma região mágica da Turquia que vai te deixar completamente sem palavras. Imagina só acordar bem cedinho, ainda no escuro, e se preparar para uma das experiências mais incríveis da sua vida. Um voo de balão sobre uma paisagem que desafia a imaginação. Enquanto o sol começa a nascer no horizonte, dezenas de balões coloridos começam a flutuar pelo céu, revelando um cenário que parece ter sido esculpido por artistas de outro mundo. Mas sabe o que torna a Capadócia tão especial? São as famosas chaminés de fadas, formações rochosas únicas que parecem cogumelos gigantes espalhados por toda a região. Elas foram criadas há milhões de anos, quando vulcões cobriram toda a área com cinzas, que com o tempo e a erosão se transformaram nessas esculturas naturais impressionantes. E a magia não para por aí. Debaixo desse cenário surreal, existe todo um mundo escondido.
Já pensou em explorar cidades inteiras construídas embaixo da terra? Pois é, a Capadócia tem várias delas. Os antigos povos que viviam aqui escavaram verdadeiros labirintos subterrâneos, com quartos, cozinhas, áreas de armazenamento e até igrejas. Algumas dessas cidades podiam abrigar milhares de pessoas. Falando em igrejas, prepare-se para ficar maravilhado com as igrejas rupestres da região. Imagine só entrar em uma caverna e encontrar paredes cobertas de pinturas coloridas que contam histórias de mais de 1000 anos atrás. São verdadeiras obras de arte preservadas no tempo, testemunhas silenciosas da rica história cristã da região. E se você é daqueles que adora uma boa foto para o Instagram, vai pirar. Cada cantinho da Capadócia é uma oportunidade única para fotos deslumbrantes. Os hotéis cavernas são uma atração à parte. Já pensou em dormir em um quarto esculpido na rocha, com todo o conforto moderno, mas mantendo aquele charme histórico? À noite, a região ganha um ar ainda mais mágico. Os restaurantes locais oferecem pratos deliciosos da culinária turca, e você pode terminar seu dia assistindo a um show tradicional de derviches rodopiantes, uma antiga tradição sufi que vai te hipnotizar com seus movimentos circulares. A melhor parte? A Capadócia é um destino para todas as estações. No verão, o céu azul contrasta perfeitamente com o tom terroso das rochas. No inverno, uma fina camada de neve transforma a região em um cenário ainda mais mágico, como se tivesse saído de um filme de fantasia. Mas vou te dar uma dica valiosa. Reserve pelo menos 3 dias para explorar a região. Cada vale tem sua própria personalidade. Cada cidade subterrânea guarda seus próprios segredos. E acredite, você vai querer tempo para absorver toda essa beleza sem pressa. E não se esqueça de interagir com os locais. O povo turco é conhecido por sua hospitalidade calorosa. Aceite aquele convite para tomar um chá turco. Experimente o artesanato local e deixe-se levar pela magia desse lugar único no mundo. A Capadócia é mais do que um destino turístico. É uma experiência que vai ficar guardada para sempre na sua memória. É um lugar onde a natureza e a história se encontram para criar algo verdadeiramente extraordinário. Em 7º lugar, o Parque Nacional de Banff, no Canadá. Se prepare para se encantar com paisagens que parecem ter saído diretamente de um cartão postal. Imagine acordar em uma manhã e abrir sua janela para ver montanhas majestosas cobertas de neve, lagos com águas tão azuis que parecem uma pintura, e uma natureza tão preservada que vai fazer você se sentir em outro mundo. Esse é Banff. Localizado no coração das montanhas rochosas canadenses, em Alberta, Banff é o parque nacional mais antigo do Canadá, estabelecido em 1885. E não é à toa que ele atrai milhões de visitantes todos os anos. As paisagens daqui são simplesmente de tirar o fôlego. Vamos falar do Lake Louise, a verdadeira joia da coroa do parque. Suas águas turquesas são alimentadas pelo derretimento das geleiras, criando um espelho natural que reflete as montanhas ao redor. É impossível não ficar hipnotizado com tanta beleza. No verão, você pode fazer um passeio de canoa ou caminhar pelas trilhas que contornam o lago. No inverno, o lago se transforma em uma pista de patinação natural, cercada por montanhas cobertas de neve. E por falar em inverno, Banff se transforma em um verdadeiro cenário de conto de fadas nessa época do ano. As árvores ficam cobertas de neve, as luzes da cidade de Banff brilham como estrelas, e as estações de esqui ganham vida. É o destino perfeito para os amantes de esportes de inverno, com algumas das melhores pistas de esqui da América do Norte. Mas não pense que Banff é só para o inverno. No verão, o parque explode em cores e vida. As trilhas se enchem de flores silvestres, os lagos descongelam revelando suas águas cristalinas, e os animais selvagens saem para aproveitar o sol. Ursos, alces, veados e águias são visitas frequentes para quem explora o parque. A cidade de Banff, que fica dentro do parque, é igualmente encantadora. Com sua arquitetura no estilo alpino, lojas charmosas e restaurantes aconchegantes, é o lugar perfeito para descansar depois de um dia de aventuras. E não deixe de fazer um passeio de teleférico até o topo da montanha Sulphur. A vista panorâmica vai deixar você sem palavras. Para os aventureiros, Banff oferece infinitas possibilidades.
São mais de 1.600 quilômetros de trilhas para hiking, escalada em rocha, mountain bike e cavalgadas. Cada trilha oferece uma perspectiva única do parque, seja através de vales profundos, ao longo de rios cristalinos ou subindo até mirantes espetaculares. Uma experiência imperdível é visitar as águas termais de Banff Upper Hot Springs. Imagine relaxar em uma piscina natural de água quente enquanto admira as montanhas nevadas ao seu redor. É uma sensação única que combina relaxamento e contemplação da natureza. O Parque Nacional de Banff também é um lugar de preservação importante. Aqui, a natureza é tratada com imenso respeito, e os visitantes são incentivados a seguir a filosofia do "não deixe rastros". É fundamental que mantenhamos esse paraíso natural intacto para as futuras gerações. A melhor forma de chegar até Banff é pelo Aeroporto Internacional de Calgary, que fica a cerca de 1h30 de carro. O trajeto até o parque já é uma atração à parte, com as montanhas rochosas surgindo no horizonte conforme você se aproxima. Se você está planejando sua viagem, considere passar pelo menos uma semana aqui. Há tanto para ver e fazer que você vai querer tempo suficiente para explorar com calma e absorver toda a beleza do lugar. E não se esqueça de trazer sua câmera. Cada momento em Banff merece ser eternizado. E aí, ficou com vontade de conhecer esse paraíso? Banff é verdadeiramente um daqueles lugares que precisamos ver pelo menos uma vez na vida. É uma experiência que nos reconecta com a natureza e nos faz perceber o quanto nosso planeta é extraordinário. Em sexto lugar, agora vou levar vocês para uma viagem virtual por uma das cidades mais extraordinárias do mundo, Veneza. Se você já sonhou em conhecer um lugar onde as ruas são feitas de água e os carros são substituídos por barcos, prepare-se para se apaixonar. Imaginem uma cidade que parece ter saído diretamente de um conto de fadas, onde cada canal reflete séculos de história e cada ponte conta uma história diferente. Veneza não é apenas uma cidade, é uma obra de arte viva que desafia a própria lógica da arquitetura. Construída sobre 118 pequenas ilhas na Lagoa Veneziana, essa pérola italiana é interligada por mais de 400 pontes e navegada por seus famosos canais. O Grande Canal, a artéria principal da cidade, serpenteia por Veneza como uma fita de água esmeralda, margeada por palácios centenários que parecem flutuar sobre as águas. E falando em experiências únicas, nada se compara a um passeio de gôndola. Deslizando suavemente pelas águas, você passa por baixo de pontes históricas, enquanto os gondoleiros compartilham histórias fascinantes sobre a cidade. É como voltar no tempo, quando mercadores e nobres venezianos utilizavam essas mesmas rotas aquáticas. A Praça São Marcos, considerada por Napoleão como o salão mais elegante da Europa, é simplesmente de tirar o fôlego. A majestosa Basílica de São Marcos, com suas cúpulas douradas e mosaicos deslumbrantes, parece mais uma joia gigante do que uma igreja. E o campanário? Bem, dele você tem uma vista panorâmica que faz qualquer fotógrafo suspirar. Mas Veneza não é só arquitetura e história. A cidade pulsa com uma energia única. Nos pequenos restaurantes escondidos em vielas estreitas, você encontra a autêntica culinária veneziana. O risoto negro com tinta de lula, os frutos do mar fresquíssimos e os cicchetti petiscos típicos venezianos são verdadeiras obras de arte gastronômicas. E as máscaras venezianas? Cada uma é uma peça única, feita artesanalmente, mantendo viva uma tradição que remonta ao século XIII. Durante o Carnaval de Veneza, a cidade se transforma em um espetáculo surreal, com pessoas vestidas em trajes de época passeando pelas ruas, como se tivéssemos voltado aos tempos dos doges. Mas sabem o que torna Veneza verdadeiramente especial? É como a cidade muda ao longo do dia. O nascer do sol pintando os palácios de rosa, o burburinho dos mercados pela manhã, o pôr do sol dourado refletindo nas águas dos canais e as noites silenciosas, quando você pode ouvir apenas o suave balançar das gôndolas. Veneza enfrenta desafios únicos com o turismo em massa e a água alta, as famosas enchentes sazonais. Por isso, é importante visitá-la com consciência e respeito, contribuindo para preservar esse tesouro da humanidade para as futuras gerações. Se você está planejando conhecer Veneza, uma dica valiosa: perca-se. Sério mesmo.
Os lugares mais encantadores geralmente estão fora das rotas turísticas. Descubra pequenas praças escondidas, jardins secretos e pontes menos conhecidas. Cada bairro, ou sestiere, tem sua própria personalidade e histórias para contar. Nos comentários, conta pra mim. Qual aspecto de Veneza mais chamou sua atenção? Em 5º lugar, Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Imagine só acordar nas alturas dos Andes peruanos, com as nuvens dançando entre as montanhas e o sol nascendo sobre uma das maravilhas do mundo moderno. Não é à toa que Machu Picchu conquistou esse título. Ela é verdadeiramente extraordinária. Construída no século XV, essa cidade sagrada dos Incas permaneceu escondida do mundo ocidental por centenas de anos, até ser redescoberta em 1911. E que descoberta! Situada a 2.430 metros de altitude, Machu Picchu é uma obra-prima da engenharia antiga que ainda hoje deixa especialistas intrigados com sua perfeição arquitetônica. Mas sabe o que torna Machu Picchu ainda mais especial? O caminho até lá. A famosa trilha Inca é uma experiência única que vai muito além de uma simples caminhada. São 4 dias atravessando paisagens de tirar o fôlego, passando por antigas ruínas incas e experimentando mudanças dramáticas de altitude e vegetação. Durante o percurso, você vai encontrar outros viajantes do mundo todo, compartilhando histórias e criando memórias enquanto supera seus próprios limites. E quando você finalmente chega ao topo, aquela primeira vista de Machu Picchu é simplesmente indescritível. A cidade em si é um labirinto fascinante de terraços, templos e praças, todos perfeitamente integrados à paisagem montanhosa. O Templo do Sol, o relógio solar e a Pedra de 3 Janelas são apenas algumas das estruturas que demonstram o impressionante conhecimento astronômico e arquitetônico dos Incas. E por falar em conhecimento, vocês sabiam que cada pedra de Machu Picchu foi cortada com tanta precisão que não foi necessário usar nenhum tipo de argamassa? As pedras se encaixam tão perfeitamente que nem mesmo uma lâmina de faca consegue passar entre elas. Impressionante, não é? Mas Machu Picchu não é apenas um conjunto de ruínas antigas. É um lugar de energia única. Quando você caminha por suas ruas de pedra, é impossível não sentir a conexão com aqueles que viveram ali há mais de 500 anos. O silêncio ocasionalmente quebrado pelo vento andino, as lhamas pastando tranquilamente entre as ruínas, tudo contribui para uma experiência quase mística. A melhor época para visitar? Entre abril e outubro, durante a estação seca. Mas não se engane, mesmo na época seca, as nuvens e a neblina fazem parte do charme do lugar, criando uma atmosfera mágica que muda a cada hora do dia. Para quem está planejando a viagem, é importante saber que o número de visitantes diários é limitado, então reserve suas entradas com antecedência. E se você pretende fazer a trilha Inca, a preparação física é fundamental. Mas acredite, cada gota de suor vale a pena. Uma dica valiosa: chegue bem cedo para ver o nascer do sol em Machu Picchu. É um espetáculo único ver os primeiros raios solares iluminando gradualmente as antigas construções, enquanto a neblina matinal se dissipa revelando a magnitude do lugar. Machu Picchu é mais que um destino turístico, é um testemunho da genialidade humana, um símbolo de resistência e um lembrete da importância de preservarmos nossa história. Cada pedra conta uma história, cada terraço guarda um segredo, e cada visitante leva consigo um pouco da magia desse lugar extraordinário. Se você, assim como eu, é apaixonado por história, aventura e lugares que desafiam nossa compreensão do possível, Machu Picchu precisa estar na sua lista de destinos. É uma experiência que vai muito além das fotos. É uma jornada de descoberta, superação e encantamento. Gostou dessa viagem virtual a Machu Picchu? Em 4º lugar, as Maldivas. Se você já pensou em como seria o paraíso na Terra, pode apostar que encontrou o lugar certo. Imagina só acordar pela manhã e dar de cara com um mar tão azul que parece uma joia líquida. É assim nas Maldivas. Este arquipélago espetacular no Oceano Índico é formado por mais de 1000 ilhas, cada uma mais deslumbrante que a outra. E sabe o que torna esse lugar ainda mais especial? Apenas 200 dessas ilhas são habitadas, o que significa que há muito paraíso inexplorado por aí. A primeira coisa que chama a atenção quando você chega são as praias. Meu Deus, que praias! A areia é tão branca e macia que parece talco,
E o mar? Ah, o mar é de uma transparência que desafia a realidade. Dá para ver perfeitamente o fundo mesmo a metros de distância da praia. É como se a natureza tivesse caprichado extra nesse cantinho do mundo. E se você é fã de mergulho, prepare-se para ter experiências inesquecíveis. Os recifes de coral das Maldivas são verdadeiros aquários naturais. Imagine nadar lado a lado com tartarugas marinhas, mantas gigantes e cardumes coloridos que parecem dançar na sua frente. É uma explosão de vida e cores debaixo d'água que vai deixar você sem palavras. Falando em hospedagem, as Maldivas elevaram o conceito de resort a outro patamar. Já ouviu falar dos famosos bangalôs sobre a água? São quartos construídos sobre palafitas no mar, com piso de vidro para você observar os peixes nadando enquanto toma seu café da manhã. Alguns até têm tobogã direto para o mar. É aquele tipo de experiência que você só vê em filmes, mas nas Maldivas é real. A gastronomia local é outro show à parte. Imagina saborear peixes fresquíssimos e frutos do mar preparados com especiarias locais, enquanto observa o pôr do sol mais bonito da sua vida. Os chefes dos resorts são verdadeiros artistas, mesclando sabores locais com técnicas internacionais. E para quem pensa que as Maldivas são só praia e mergulho, prepare-se para se surpreender. Você pode fazer passeios de hidroavião para ver o arquipélago do alto, uma visão que vai te deixar sem fôlego. As ilhas vistas de cima parecem colares de esmeraldas espalhados sobre um tapete azul infinito. Mas talvez o mais especial das Maldivas seja a sensação de paz e desconexão que o lugar proporciona. Não há buzinas de carros, não há pressa, não há estresse. O tempo parece passar mais devagar, permitindo que você realmente descanse e se reconecte consigo mesmo. Uma dica importante: as Maldivas são um destino que está ameaçado pelas mudanças climáticas, sendo o país mais baixo do mundo em relação ao nível do mar. Por isso, os resorts têm programas ambientais sérios e é importante que os visitantes também façam sua parte na preservação desse paraíso. Se você está planejando uma viagem especial, seja lua de mel, aniversário ou simplesmente quer realizar o sonho de conhecer um dos lugares mais bonitos do planeta, as Maldivas não vão decepcionar. É daqueles destinos que superam as expectativas, por mais altas que elas sejam. E aí, ficou com vontade de conhecer? Entre em lugar. Petra, na Jordânia. Se prepare para uma viagem no tempo que vai te deixar completamente sem palavras. Imagine só uma cidade inteira esculpida em rochas cor-de-rosa, escondida entre desfiladeiros no meio do deserto. Parece coisa de filme, não é? E realmente é. Petra já serviu de cenário para várias produções de Hollywood, incluindo Indiana Jones e O Último Cruzado. Mas a história real de Petra é ainda mais fascinante que qualquer filme. Construída há mais de 2000 anos pelo povo nabateu, essa cidade foi um importante centro comercial que conectava rotas de caravanas entre a Ásia, África e Europa. E o mais incrível, ela ficou perdida para o mundo ocidental por séculos, até ser redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. E quando falo em cidade perdida, não estou exagerando. Petra só pode ser acessada através do ZIC, um desfiladeiro estreito de mais de 1 quilômetro de extensão, com paredes que chegam a 80 metros de altura. Imagine a sensação dos antigos viajantes atravessando essa passagem misteriosa. Mas nada prepara você para o momento em que o SIC termina e você se depara com o tesouro, ou Al-Khazne em árabe. Uma fachada monumental de 40 metros de altura, esculpida diretamente na rocha rosada. É simplesmente de tirar o fôlego. Os detalhes arquitetônicos são tão perfeitos que parecem ter sido feitos ontem, não há 2 milênios. E o tesouro é apenas o começo. Petra tem mais de 800 monumentos espalhados por 264 quilômetros quadrados. Tem o mosteiro, que é ainda maior que o tesouro, o teatro romano que comportava 8.500 pessoas, templos, túmulos reais e um sistema de irrigação tão avançado que permitiu que uma cidade florescesse no meio do deserto. Cada pedra em Petra conta uma história. Os nabateus eram mestres em trabalhar a rocha e criar sistemas de água. Eles desenvolveram técnicas de construção tão avançadas que até hoje intrigam os arqueólogos. Como conseguiram esculpir edifícios tão complexos de cima para baixo? Como transportavam água por quilômetros no deserto?
A cidade também é um espetáculo de cores. As rochas mudam de tom ao longo do dia, do rosa suave ao amanhecer, até um vermelho intenso no pôr do sol. Não é à toa que Petra é conhecida como a Cidade Rosa. E quando a noite cai, milhares de velas são acesas pelo caminho do Sikh até o tesouro, criando um espetáculo mágico chamado Petra by Night. Em 1985, a Unesco declarou Petra como Patrimônio Mundial da Humanidade. E em 2007 foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo. E não é para menos. É um lugar onde história, arquitetura, geologia e cultura se encontram de uma forma única e extraordinária. Para quem planeja visitar, algumas dicas importantes. Use sapatos confortáveis, leve água, protetor solar e um chapéu. As distâncias são grandes e o sol é forte. Você pode explorar a pé, de camelo ou charrete, mas nada supera a experiência de caminhar lentamente, absorvendo cada detalhe dessa cidade extraordinária. Petra é mais que um sítio arqueológico. É um testemunho do incrível potencial humano, da nossa capacidade de criar beleza mesmo nas condições mais desafiadoras. É um lugar que nos faz questionar o que mais poderia estar escondido sob as areias do tempo, esperando para ser descoberto. Em terceiro lugar, o majestoso Monte Fuji no Japão. Vou levar vocês para conhecer um dos lugares mais impressionantes e místicos do planeta. Imaginem só uma montanha tão imponente que mesmo a 100 quilômetros de distância, sua silhueta já domina o horizonte. Com seus 3.776 metros de altura, o Monte Fuji não é apenas uma montanha, é o coração espiritual do Japão e um símbolo que transcende gerações. O que torna o Fuji-san, como é carinhosamente chamado pelos japoneses, tão especial é sua capacidade de se transformar completamente ao longo do ano. É como se a montanha fosse uma artista que muda seu figurino a cada estação. Na primavera, o Monte Fuji se veste com um colar de cerejeiras em flor. Milhares de sakuras pintam a base da montanha em tons de rosa suave, criando um contraste perfeito com a neve que ainda resiste no topo. É uma visão que parece saída diretamente de um cartão postal. Quando chega o verão, o Fuji se torna um convite à aventura. É nessa época que milhares de pessoas de todo o mundo se aventuram em suas trilhas. O período de escalada vai de julho a início de setembro, quando a neve derrete o suficiente para tornar a subida mais segura. São cerca de 6 horas de caminhada até o topo, mas garanto, a vista do nascer do sol lá de cima vale cada passo. O outono transforma a região em uma explosão de cores quentes. Os bordos japoneses, os momiji, tingem a paisagem de vermelho e dourado, criando um espetáculo que rivaliza com a própria grandiosidade da montanha. É como se a natureza decidisse fazer uma última festa antes do inverno chegar. E por falar em inverno, é quando o Fuji alcança seu ápice de dramaticidade. Completamente coberto de neve, ele se torna uma visão etérea, quase sobrenatural. Não é à toa que tantos artistas japoneses dedicaram suas vidas tentando capturar essa beleza em suas obras. Mas o Monte Fuji é muito mais do que apenas uma montanha bonita. Para os japoneses, ele é sagrado. Há mais de 1000 anos, monges budistas e shintoístas fazem peregrinações até seu topo. Cada pedra, cada trilha tem um significado espiritual profundo. É um lugar onde o céu e a terra se encontram, onde o material e o espiritual se fundem. A influência do Fuji na cultura japonesa é impossível de medir. Ele aparece em incontáveis obras de arte, desde as antigas gravuras ukiyo-e até a arte contemporânea. Poetas escreveram milhares de haikus tentando capturar sua essência. Fotógrafos do mundo todo fazem peregrinações para tentar registrar seu perfil perfeito. Uma curiosidade interessante é que o Monte Fuji é, na verdade, um vulcão. Embora esteja adormecido desde 1707, ele continua tecnicamente ativo. Mas não se preocupem. Os cientistas monitoram constantemente sua atividade, e ele é considerado seguro para visitas. As águas que descem do Fuji alimentam 5 lagos principais: Kawaguchiko, Yamanakako, Saiko, Motosuko e Shojiko. Cada um deles oferece um ângulo único para admirar a montanha, e as atividades ao redor variam desde relaxantes passeios de barco até emocionantes esportes aquáticos. Para quem planeja visitar, uma dica valiosa:
O Monte Fuji pode ser tímido. Às vezes, ele se esconde atrás das nuvens por dias. Os melhores horários para vê-lo são bem cedo pela manhã ou no final da tarde, especialmente durante os meses de inverno, quando o céu tende a estar mais limpo. E não podemos esquecer da gastronomia local. A região do Monte Fuji é famosa por seus produtos únicos, como o wasabi cultivado em águas cristalinas que descem da montanha, ou o delicioso sorvete de chá verde que refresca os visitantes nos dias quentes de verão. O Monte Fuji é mais do que um destino turístico, é um testemunho da harmonia entre natureza e cultura, entre tradição e modernidade. É um lugar que nos lembra da importância de preservar não apenas nossa herança natural, mas também nossa conexão espiritual com o mundo que nos cerca. Se você ainda não teve a chance de visitar o Monte Fuji, coloque-o na sua lista de desejos. E se já visitou, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E em primeiro lugar, vou compartilhar com vocês algo verdadeiramente mágico, um espetáculo que a natureza nos presenteia e que faz qualquer pessoa ficar sem palavras. A aurora boreal. Imaginem só acordar no meio da noite, em uma região remota da Noruega, Islândia ou Finlândia, e deparar-se com um show de luzes dançantes no céu. Cortinas luminosas em tons de verde, roxo e azul que parecem dançar ao som de uma música silenciosa, criando formas e movimentos que parecem saídos de um conto de fadas. Mas vocês sabem como esse fenômeno acontece? É fascinante. Tudo começa no Sol, a milhões de quilômetros daqui. Partículas solares são lançadas no espaço, e quando entram em contato com a atmosfera terrestre, principalmente nas regiões polares, criam essa dança de cores que tanto nos encanta. Já pensaram que nossos ancestrais, há milhares de anos, olhavam para o mesmo fenômeno e criavam histórias fantásticas para explicá-lo? Na mitologia nórdica, por exemplo, acreditava-se que as luzes eram reflexos das armaduras das valquírias, guerreiras místicas que guiavam os guerreiros para o Valhalla. E para quem deseja ver esse espetáculo ao vivo, o melhor período é entre setembro e março, quando as noites são mais longas nessas regiões. Mas atenção, não existe garantia de ver a aurora boreal. Ela depende de vários fatores, como atividade solar, céu limpo e condições meteorológicas favoráveis. Tromsø, na Noruega, é conhecida como a capital da aurora boreal. A cidade está localizada no Círculo Polar Ártico e oferece uma infraestrutura completa para os caçadores de aurora. Na Islândia, lugares como Reykjavik e o Parque Nacional Thingvellir são pontos privilegiados. Já na Finlândia, a região da Lapônia, especialmente a cidade de Rovaniemi, é um destino muito procurado. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Nenhuma foto ou vídeo consegue capturar completamente a magia de ver a aurora boreal pessoalmente. É uma experiência que mexe com todos os sentidos. O silêncio da noite ártica, o frio que faz seus dedos formigarem, o céu estrelado que serve de tela para esse espetáculo natural. Tudo isso cria uma atmosfera única e indescritível. E não são apenas as luzes que tornam essa experiência especial. É todo o contexto. As pequenas vilas cobertas de neve, as pessoas acolhedoras, as histórias locais, as tradições milenares. Cada lugar tem sua própria maneira de celebrar e compartilhar esse fenômeno com os visitantes. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena fazer uma viagem tão longa apenas para ver as auroras. Minha resposta é sempre sim. Mesmo que você não tenha a sorte de presenciar o fenômeno, o que pode acontecer, a jornada em si já é extraordinária. As paisagens árticas, a cultura local, a gastronomia única e a hospitalidade dos moradores tornam cada momento especial. Para quem está planejando essa aventura, algumas dicas são fundamentais. Pesquise bem a melhor época do ano. Reserve com antecedência. Os lugares mais procurados lotam rapidamente. Leve roupas adequadas para o frio extremo e, principalmente, tenha paciência. A natureza tem seu próprio tempo e ritmo. E uma curiosidade interessante. Você sabia que existe também a aurora austral? É o mesmo fenômeno, mas ocorre no Polo Sul. No entanto, como há menos lugares habitados e acessíveis na Antártida, ela é menos conhecida e fotografada que sua irmã do norte. A aurora boreal nos lembra o quão pequenos somos diante da grandeza do universo e, ao mesmo tempo, como somos privilegiados por poder testemunhar tal beleza. É um espetáculo que nos conecta com algo maior.
algo que transcende nossa compreensão cotidiana. Para finalizar, quero dizer que presenciar a aurora boreal é mais do que apenas ver um fenômeno natural. É vivenciar um momento de pura magia, onde ciência e encantamento se encontram no céu noturno. É uma experiência que fica gravada na memória e no coração para sempre. Se você também sonha em ver esse espetáculo, comece a planejar sua viagem. E lembre-se, às vezes, as melhores experiências da vida são aquelas que nos fazem esperar e sonhar. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre viagens e destinos incríveis como esse. Nos comentários me conta, você já viu a aurora boreal? Ou esse é um sonho que você ainda quer realizar? Até o próximo vídeo.